paz do Senhor, pois irmão, Deus seja glorificado pelo nome de Jesus. Que bom nós estamos aqui essa noite para glorificar o nome de Deus, porque Ele que nos fez bênção nas nossas vidas. Jesus, obrigado por tudo, Jesus. Eu gostaria de deixar um versículo bíblico para a igreja, do Salmo 121. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Amém. Bom nós estarmos aqui na casa do Senhor para adorar a Deus esses 21 dias de jejum que nós estamos fazendo, né? E Deus tem nos guardado, nos protegido, meu Deus. Ó Deus de misericórdia, vamos fazer uma oração para agradecer a Deus. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Jesus, por estarmos aqui nessa noite para te adorar e bendizer o teu santo nome, meu Deus. Todos aqueles que for subir aqui em cima, Jesus, e todos que estão no templo, meu Deus, seja abençoado, seja guardado, protege cada um para a honra e glória do teu nome, meu Deus. Nós te pedimos, nós te agradecemos por tudo que tu tem feito nas nossas vidas e ainda vai fazer no nosso meio. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Apresenta de pé, cumprimenta a pessoa que está do seu lado, com a paz do Senhor. Aleluia. Isso. Glória a Deus. Bom estarmos na casa do nosso Deus nesta noite. Aleluia. Estenda a sua mão aqui para frente, vamos orar pelas nossas crianças. Pai querido e santo, nós te bendizemos e te louvamos pela vida de cada uma dessas crianças. Te agradecemos, ó Deus amado, porque sabemos que elas são dádivas do Senhor. E te rogamos, ó Deus, que nesta noite, mais uma vez, o Senhor venha usar, ó Deus amado, as tuas servas para ministrar a tua palavra ao coração delas. Que elas, Senhor amado, ao saírem da tua casa nesta noite, saiam mais conhecedoras a respeito do Senhor, da tua palavra e como devemos andar diante do Senhor. Pedimos a tua bênção e a tua graça sobre elas, em nome de Jesus. A igreja diz amém. As crianças podem subir, aproveitando que você está de pé. Abra comigo a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, e o capítulo de número 8 para a nossa meditação nesta noite. Enquanto você procura Romanos capítulo 8, quero lembrar que estamos nos nossos 21 dias de jejum e oração. Diga glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Estou feliz de ver que muitos irmãos estão se esforçando para estarem na casa do Senhor. E se eu estou feliz, o nosso Deus com certeza está muito mais feliz ainda. Amém? Então você está de parabéns. Já estamos quase chegando no meio, irmão, né? Hoje é dia 8. Daqui a pouco nós estamos no meio. Quando você piscar o olho, nós concluímos os 21 dias de jejum e oração, buscando a presença do Senhor, buscando direcionamento de Deus para as nossas vidas, para este ano de 2023. Hoje é o 8º dia do ano, não é isso? Estou certo ou errado? Isso, 8º dia do ano. E, graças a Deus, nós passamos todos os 8 aqui na casa do Senhor praticamente, né? Só na sexta-feira que nós abrimos mão aqui para os nossos amados irmãos americanos, mas você em casa esteve lá buscando a Jesus, amém? E eu tenho certeza que o mesmo Deus que opera aqui, opera na sua casa, opera no seu trabalho, aonde você estiver, Ele está ao seu lado. Então, não pare, amém?
Está firme aí mais essa semana, viu? Vai ser uma bênção. Fique sabendo que seu sacrifício não é em vão, viu? O Senhor está vendo. E não é à toa que Ele nos chama. Sabe, toda vez que Deus quer alguma coisa especial para nós, Ele nos chama para um momento mais cerca, né? Mais perto dEle. E Ele falou com você, falou, fala com o povo para se consagrar, porque ao terceiro dia tem algo especial para fazer no meio deles. Então nós sabemos que Deus tem algo especial para realizar através das nossas vidas neste ano, por isso Ele nos chama para esse momento. Então amanhã estaremos novamente aqui toda semana, de 7h30 às 8h30, buscando a Jesus, você jejuando durante o dia, né? De acordo com a sua possibilidade. Claro, Deus não quer sacrifício de tolo, então dentro da sua possibilidade você vai jejuando e Deus vai operando. Glória a Jesus. E domingo que vem, 19h, culto maravilhoso ao Senhor. Romanos capítulo de número 8, para nossa meditação nesta noite. Nós vamos ler até o versículo 5, mas na realidade nós vamos estar falando praticamente até o versículo 18, mas em casa você lê o capítulo 8 com calma. Mas para a gente ganhar tempo, nós vamos ler até o versículo de número 5. Romanos 8, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Até aí. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós te somos extremamente agradecidos por podermos nos reunir na Tua casa, por termos a Tua palavra, Senhor amado, ao nível do nosso entendimento, na nossa língua materna. Nós te louvamos, ó Deus, podemos nos reunir neste santuário. Nós te agradecemos pela vida de cada um dos Teus filhos, ó Deus, que adentraram no santuário nesta noite. Te rogamos, Senhor, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações nesta noite mais uma vez. Mestre, nós precisamos entender com clareza o que a Tua palavra está nos falando nesta noite. Não podemos sair daqui, Senhor amado, sem uma revelação clara, um entendimento claro de como precisamos andar na Tua presença neste ano, Senhor amado, que mal iniciou. Nós precisamos do Teu bom Espírito e te rogamos, ministra, fala conosco, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Podem assentar, meus amados, adorando a Jesus. Queridos, este mês de janeiro, eu quero estar ministrando a respeito, mais focado a respeito da pessoa do Espírito Santo. Iniciando hoje, falando a respeito dele, do ministério dele, da necessidade que a igreja tem da presença dele em nossas vidas, e que é impossível para o cristão viver se não tiver com ele a presença do Espírito Santo. Deixa eu repetir, é impossível o verdadeiro cristão viver se não tiver a presença do Espírito Santo na vida dele. Também este mês nós estaremos focando no país da Índia. Então, durante
o ano de 2023, nós queremos cada mês estar focando em um país dos quais nós estamos fazendo missão. E este mês, essa semana ainda, aquele vídeo lá atrás, lá que, né, sempre está aparecendo notícias e coisas, ele está mais dedicado a missões. Então nós estaremos mostrando mais fotos e vídeos do trabalho na Índia, mesmo porque dia 29, o pastor Peter estará conosco aqui na igreja pregando e falando a respeito do trabalho na Índia. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: dá glória a Deus por estar nos Estados Unidos. Mas sabe por que eu falei para você falar com seu irmão dá glória a Deus porque está nos Estados Unidos? Não é por causa do dinheiro, não, irmão. Não é nem por causa de muitas das coisas e facilidades que nós temos aqui. Mas é porque nós ainda não estamos sendo perseguidos por causa da nossa fé. Ainda aqui não tem ninguém perseguindo a gente porque nós somos crentes. Ainda aqui se pode batizar nas águas. Então, glória a Deus. Ainda que se pode pregar o evangelho com liberdade. Ainda que se pode abrir igrejas. Na Índia, já não pode mais. Esse é um dos motivos que ele está vindo aqui. Não se pode abrir mais igrejas, não se pode mais batizar, segundo a lei, né? Pode fazer escondido. Mas corre o risco de alguém pegar, falar, e você correr risco de aprisionamento, de espancamento, pastores espancados, né? Policiais que entram na igreja e dão tiro no meio do culto. Então, nós temos essa liberdade aqui, irmãos. Então, dê glória a Deus por isso. Porque a maioria dos nossos missionários estão em países que estão sendo perseguidos. Mas nem por isso eles estão saindo de lá. Eles continuam lá para fazer a obra de Deus. Isso quer dizer que nós temos que fazer mais ainda do que eles estão fazendo. Porque se eles, sendo impedidos, estão fazendo, nós temos liberdade então, irmão. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus quer mais de você em 2023. O texto que nós lemos, irmãos, o apóstolo Paulo está falando à igreja aos romanos, a igreja que está em Roma, e ele começa a dizer para eles a respeito dessa questão primordial, essa questão tão necessária, que é de todo aquele que aceitou a Jesus, de andar no Espírito. Infelizmente, por causa do movimento neopentecostal, a questão de andar no Espírito e a questão de ser pentecostal, vamos dizer assim, está muito deturpada. Tem muita gente confuso a respeito do que é ser cheio do Espírito Santo. Tem muita gente equivocada a respeito do que é andar no Espírito. Existe muito misticismo. Tem gente que acha que andar cheio do Espírito Santo é você andar igual um débil mental, igual um mongoloide, certo? Falando coisas que não têm sentido, sem nenhuma coerência, certo? Fazendo palhaçada, bobeira, do nada, em lugares públicos. Sabe, pessoas agindo como crianças, infantis, que na verdade não trazem honra e glória para o nome de Deus e nem atrai o pecador a Cristo, mas na verdade espanta os outros que não entendem nada do Evangelho e olha e fala assim: rapaz, você está ficando doido. Eu fazer parte da igreja desse pessoal aí? Você está nunca. Certo? Que isso, rapaz? Que incoerência. Chegamos a um ponto em que essas pessoas que se dizem cheias do Espírito, elas mesmo, se você sentar com ela para conversar e pedir a ela para te falar e te explicar exatamente o que está acontecendo, elas não vão conseguir te explicar.
Só que o apóstolo Pedro, escrevendo, disse que nós temos que ser coerentes e que nós devemos de ter uma palavra concisa, inteligente, para explicar a razão da nossa fé. E por que fazemos o que fazemos? E por essas pessoas não entenderem e por terem comprado um evangelho místico, cheio de confusão, eles têm dificuldade de explicar. E por isso, essas pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo não prestam lá para fora no mundo. Porque, na verdade, esta expressão que eles dizem que é ser cheio do Espírito Santo de Deus, só pode ser feita dentro de 4 paredes. Mas quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a entender que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem mais valor para Deus andando lá fora no mundo do que dentro de 4 paredes. Dá glória, crente. Eu começo a entender que uma pessoa cheia do Espírito Santo, o impacto dela na sociedade é 1000 vezes maior do que aqui dentro do templo. Que na verdade ela vem para o templo para se encher da palavra, para ter comunhão com os irmãos, certo? Para se encher ainda mais do Espírito, mas para poder sair e tudo aquilo que ela recebeu aqui, colocar em prática lá fora no mundo. Quem está entendendo, dá uma glória. Por isso que esse mês nós vamos estar falando a respeito do Espírito Santo. E nós vamos entender que existem manifestações espirituais, sim, dá uma glória. Que Deus faz coisas extraordinárias e sobrenaturais. E que muitas das vezes a gente extravasa certas nossas emoções, os nossos sentimentos, e nos derramamos na presença dEle, e que às vezes as pessoas que estão ao redor ficam até chocadas. Isso é real, mas não é algo que você não possa controlar, e não é algo que você não possa explicar, e que na verdade quando isso acontece, as pessoas acabam sendo atraídas para Deus, e não repelidas e empurradas para fora. O nosso Deus não é um Deus de confusão, diga amém. Paulo começa a dizer o seguinte: que existe uma vida que nós precisamos viver. Jesus disse assim: olha, eu vim para te dar vida e vida com abundância. Que vida abundante é essa? O que é vida abundante? E aí, nós temos um problema muito sério, porque nós temos que entender qual é a definição de Jesus para a vida abundante. Olha para o seu irmão e só pergunta aí, para você, o que é vida abundante? Você já imaginou se hoje nós dessemos um papelzinho para cada um aqui e pedisse você assim, olha, irmão, escreve aqui para nós aqui, olha, a sua definição pessoal de vida abundante. Escreve aí para nós. Amém, glória a Deus. Recolhêssemos tudo, né? E aí agora vamos para a Bíblia e vamos ver o que a Bíblia diz. O que Jesus diz que é vida abundante? Quantos de nós teríamos uma definição que seria parecida com a definição de Jesus? Porque na verdade, para nós, e principalmente nós que moramos nesse país, que é o país do consumismo, onde a cultura, certo, local influencia muito na nossa maneira de viver, querendo nós ou não. Sabe que isso é verdade, dá uma glória. Influencia, irmão. Nós moramos no país do consumismo. E aí a definição de vida abundante é o quê? Pastor, vida abundante é o seguinte: é trabalhar pouco, ganhar muito. Não, tem gente aqui que já começou a dar glória. Hã?
pastor, é trabalhar assim, sabe o que é? 20 horas por semana, entendeu? Só, assim, vamos dizer assim, 3 dias na semana só, né? Ganhar aí uns 10 a 15 mil dólares por semana. Entendeu, pastor? E, entendeu? Ter pelo menos assim uns 4 carros diferentes na garagem, né? Assim, um esporte pro verão, um assim mais arrojadão, assim, para fazer umas trilhas e tal. 4x4, né, pro inverno, né? Ter mais um jet ski, um barco, uma meia dúzia de moto, né, pastor? Morar assim numa casa, assim, sabe? Cheio de, sabe? Aquelas casas assim, sabe, que você vê assim, sabe? Aquele monte de andar, que tem até elevador dentro de casa, entendeu? Aquela casa que a gente precisa andar daquele patinetezinho elétrico, que é tão grande que cansa de andar dentro da casa, né? Pastor, vida abundante, entendeu? É ter jato particular, pastor, entendeu? Vida abundante, poxa, entendeu? Acordar de manhã e falar assim, rapaz, eu vou para Bora Bora, entendeu? E aí, bora, irmão, entendeu? É um lugar, assim, fantástico, sabe como é que é o negócio? Que custa uma fortuna para chegar lá na Indonésia, né? E, sabe essas coisas assim você fica, vida abundante é isso, pastor, vida abundante, entendeu? É comer caviar de breakfast, entendeu? Lagosta no almoço, entendeu? Entendeu? E aquela carne lá do Japão, lá que é a mais cara do mundo, entendeu? No jantar, entendeu? E pastor, vida abundante, entendeu? É aquele negócio, senti uma dorzinha nas costas, entendeu? E aí eu vou na minha própria sauna dentro de casa, a minha hidromassagem dentro da minha casa, a minha piscina. Pastor, vida abundante, entendeu? Se a gente for começar a olhar o que a nossa definição de vida abundante é, irmão, tem nada a ver com o que Jesus diz que é vida abundante. Pergunta: Jesus vivia uma vida abundante ou não? Estou indo embora, tchau. Sangue do Cordeiro. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e eu vim para dar vida. Jesus viveu vida abundante ou não? Oh, glória, até que enfim, aí, amém. Agora, now we're on the same page. Certo? Ué. Mas você viu como é que você ficou meio assim? Né? Por quê? Porque o que nós pensamos de vida abundante é uma coisa. Aí quando eu pergunto para você, Jesus viveu vida abundante, aí você fala assim, não viveu, né? Ué. Ele viveu vida abundante, então vamos lá. Naquela época lá, tinha carros e carruagens extravagantes. Não se engane. Tinha carruagens de ouro naquela época, que eram puxadas por cavalos de raça, uma coisa extraordinária. Qual era a viatura que Jesus tinha? Viatura de Jesus, irmão, era sandália de couro, meu irmão. Ele andava só a pé. O dia que ele arranjou um jumentinho, tá? Para entrar em Jerusalém, foi o quê? Emprestado. Nem um cavalo ele teve. Tem um camarada que virou para ele e falou assim, Jesus, eu vou te seguir. Aonde você for, eu vou contigo. Jesus olhou para cá e disse assim, vai mesmo? Olha, você sabe onde que eu moro? O que Jesus falou para ele? A raposa tem, o passarinho tem, e o filho do homem? Jesus era dono de alguma casa, irmão? Não! Mas Jesus viveu vida abundante ou não viveu? Jesus tinha carro? Não! Mas ele viveu vida abundante ou não viveu? Quando chegou tax season, IRS, está chegando de novo aí, Jesus, né? Chegou a época do imposto, a hora de pagar o imposto, certo? Deixa eu falar com você, Jesus tinha dinheiro para pagar imposto? Não tinha. O que ele fez?
Ô Pedro, faz o seguinte. Você tem dinheiro para pagar o imposto aí, Pedro? Pedro falou assim, tem não, Jesus. O senhor tem? Jesus falou, também não tenho não. Então faz o seguinte, Pedro. Pega lá um peixe, você está entendendo? Que o Pai vai nos abençoar para a gente poder pagar o imposto. Certo? E aí você vai pegar o peixe, você vai abrir a boca do peixe, você vai encontrar o dinheiro lá. É certinho o que a gente precisa para pagar o nosso imposto. Pedro, não vai sobrar nem para o cafezinho do Quindonos. Você está entendendo como a diferença nossa de o que é viver vida abundante e do que Jesus diz que é viver vida abundante? Mas aí eu começo a olhar o que Paulo escreve para a igreja em Roma, no capítulo 8, e eu começo a entender um pouquinho do que é ter uma vida abundante. Primeiro, versículos 1 e 2. Viver uma vida abundante é não ter medo de condenação. Então, glória a Deus, irmão. Tem gente que tem tudo isso que eu falei aqui, ó, em termos financeiros, em termos de vida aqui embaixo. Mas não tem paz. Porque muitas das vezes foi granjeado, conquistado, debaixo de falcatrua, de erros, de coisas, certo? E eles estão com medo porque eles podem ser condenados. Tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil, quantas pessoas já pararam na cadeia? Tinha tudo isso. Um dos tycoons aqui dos Estados Unidos, aqui do stock market, o cara tinha dinheiro, acho que foi ano passado, não foi? Que o cara foi para a cadeia. Ele, irmãos, ele tinha bilhões, tinha jato particular, o cara tinha casa, tudo quanto é canto, está na cadeia hoje. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu começo a entender que vida abundante é vida cheia do Espírito Santo de Deus. Porque não tem dinheiro que compre a coisa mais gloriosa que existe, que é a presença de Deus na sua vida. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, recebe um diagnóstico do médico e não existe um remédio ou um tratamento para aquela enfermidade. De que vale? Tudo isso que o pessoal chama de vida abundante. Mas se você tem a presença do Espírito Santo com você, você está tranquilo, você tem paz, porque você descobre que Ele não só pode curar se Ele quiser, mas se Ele não quiser, o seu futuro está garantido nas mãos dEle. Arabassumi candarai, aleluia. Porque agora nenhuma condenação há. Deixa eu explicar uma coisa para você. Existe uma legislação espiritual. Existe uma legislação espiritual. E o problema desta nova leva de crentes, que é o pessoal da graça. Nós estamos debaixo da graça. É tudo graça. É graça e a graça é mais graça, que virou uma desgraça. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Jesus disse, eu não vim aborregar a lei. Eu não vim acabar com ela. E a outra coisa é o seguinte, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe ainda muitas leis que nós precisamos entender para andar de acordo com a vontade de Deus. Que se você não andar de acordo com elas, você vai se arrebentar. E aqui, Paulo escrevendo Novo Testamento aos Romanos, ele diz o seguinte: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, existe uma legislação
em que eu e você precisamos estar de acordo com ela, para a gente fugir da outra legislação que traz condenação, prisão, morte e todo tipo de dor de cabeça. Existe graça de Deus, existe favor imerecido, mas isto, meu amado irmão, é só uma porta aberta para uma série de coisas que nós precisamos de aprender. Quando você começa a estudar a história da igreja, você começa a entender que essa questão agora, sabe, que o pessoal prega, que é o seguinte: não, você vai na igreja, você escuta uma mensagem, você sente um negocinho, levanta a mão, é feita uma oração e você está salvo, e uma vez salvo, salvo para sempre, e fica tranquilo e não estressa. Levantou uma multidão de pessoas que estão enganadas a respeito do que é caminhar e andar com Deus. Quando você começa a olhar, não muito tempo atrás, vamos voltar pouco tempo, 100 anos atrás já não tinha essa palhaçada. O pessoal entendia que você recebia a salvação pela graça, mas você vivia pela fé. Deixa eu repetir, você recebia pela graça, mas vivia pela fé. Mas era uma fé viva, e Tiago escreve que a fé viva é uma fé que tem obras. Você não é salvo pelas obras, não existe absolutamente nada que você pode fazer para ser salvo. Mas uma vez que você recebeu a salvação pela graça, através da fé, então agora você começa a caminhar diferente como que você caminhava. Porque a fé sem obras é morta. Andar por fé é andar de acordo com a legislação do céu. Andar por fé é andar de acordo com a palavra de Deus. Andar por fé é obedecer ao Senhor. Andar por fé é andar cheio do Espírito Santo. Paulo diz: olha, nós temos vida abundante, porque nós podemos andar no Espírito. E andar no Espírito, cheio do Espírito, com plena comunhão com o Espírito Santo, é vida abundante. Ser guiado por Ele, ser orientado por Ele, ser consolado por Ele, ser discipulado por Ele, ter Ele ao seu lado todos os momentos da sua vida, te ajudando a tomar decisões, te protegendo, te ensinando, te fortalecendo, te renovando, te capacitando, trazendo revelação, te dando dons, o fruto desta comunhão com Ele, crescendo a cada dia na sua vida, você sendo transformado de glória em glória, Ele deixando a impressão dEle na sua vida, a influência dEle sobre você, de uma maneira tão extraordinária, que a sua maneira de falar, de viver, de se expressar, de vestir, de se comunicar, de se relacionar, muda da água para o vinho. E não é uma mudança feita por causa de religião, não é uma mudança feita por causa do pastor, da denominação ou da igreja, é uma mudança feita por causa da plena comunhão que você tem com Ele. É porque quando você começa a andar com Ele, você começa a ficar apaixonado por Ele. Não tem como andar com Ele e não se apaixonar por Ele. E quando você anda com Ele, você não influencia Ele, é Ele que te influencia. Os teus gostos começam a mudar. Teus pensamentos começam a mudar, teus sentimentos começam a mudar. E é algo que começa de dentro para fora. Não é algo forçado, porque o Espírito Santo de Deus não força ninguém a nada. Ele é gentil. Quando ele vem sobre Jesus, ele vem como forma de pomba, mostrando pureza. Ele é gentil, ele é maravilhoso. Ele é de uma educação, de uma fineza, de uma postura extraordinária.
Você nunca encontrou, nem nunca vai encontrar ninguém tão educado como ele, tão fino como ele, tão maravilhoso como ele. Ele sabe tratar com uma gentileza que é algo extraordinário. Mas por outro lado, ele é um dinamite. Por outro lado, ele tem um poder extraordinário que faz a terra estremecer e as montanhas derreterem, o mar se abrir, o vento parar. Quando ele se move, o inferno se cala, o diabo cala a boca, os demônios se abaixam, as enfermidades saem, a morte vai embora, a vida volta. Meu irmão, não se engane. Ele é. Se eu tivesse palavras para expressar. Se eu tivesse palavras para expressar quão extraordinário ele é, tão real ele é, tão... E ele está aqui nessa noite. Eu sei que você já pode sentir ele aí do seu lado, com você, em você. E é o que Paulo está dizendo, irmão. Se você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, já não existe condenação para você, dá um glória. Mas ele abre um parênteses e diz: não há condenação para aqueles que estão andando em espírito, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque essa legislação espiritual, que é a lei do Espírito, é quando o teu acusador chega diante de Deus, começa, não, mas olha, é assim, assado, não sei das quantas. E se você estiver andando na lei da carne, se você estiver andando na carne, Deus tem que bater o martelo e dizer: é digno de morte, está errado, tem que ser amaldiçoado mesmo. Mas se você estiver andando no Espírito, aí o Espírito Santo diz para o Pai assim: Pai, ele está andando comigo. Ele não está andando na carne. Isso aí não está na vida dele não, ele está andando comigo. Sou eu que tenho guiado ele, sou eu que tenho orientado, ele tem me obedecido. Sai, Satanás, isso aqui está justificado. Deus bate o martelo. Ser cheio do Espírito Santo é andar em Espírito e entender que o diabo não pode te acusar. É mais do que simplesmente essas expressões, certo? Que você vê de pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, mas que na verdade estão andando na carne. O cara que dentro da igreja profetiza, fala língua estranha, movimenta, mas ali no parking lot, ali no estacionamento, se você bobear, encostar no carro dele, meu Deus do céu, o cara até fala palavrão, meu irmão. O cara quer sair no tapa, quer te bater. Você fala: meu irmão, você não é cheio do Espírito Santo coisa nenhuma, meu irmão. Que quem está cheio do Espírito Santo anda em Espírito. Você vai sair do carro tranquilo. Você fala: ó, irmão, tudo bem, está tranquilo, toma cuidado, beleza, sem problema, a gente resolve isso aqui. Não precisa chamar a polícia, não precisa chamar, a gente resolve entre nós aqui. É diferente. É diferente. Nenhuma condenação. Olha para o seu irmão e fala assim: não tem condenação nenhuma. Se você andar em Espírito. Mas se você não andar no Espírito, irmão, se você andar na carne, você anda estressado. Crente estressado é crente carnal. Deixa eu repetir. Crente estressado é crente carnal.
Porque o crente que anda em espírito, ele não está estressado. Porque ele sabe que a vida dele está nas mãos de Deus e o Espírito Santo está tomando conta de tudo. O crente cheio do Espírito Santo, irmão, não precisa nem de carrão. Se Deus der, amém. Se não, ele continua sorrindo, dando glória a Deus do mesmo jeito. O que eu já encontrei de crente cheio do Espírito Santo, meu amado irmão, lá em Cuba, no meio do nada, andando a pé, quilômetros para ir num culto, numa choupana. Mas a glória de Deus cai. Diga para o seu irmão, nós temos que andar no Espírito. Dos versículos 5 em diante, Paulo diz assim, olha, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar. Com certeza você já conhece esse versículo de Hebreus que diz que sem fé. Mas hoje você descobriu que tem outra coisa também, que se você não tiver, fica impossível de agradar a Deus. O que é? É andar na carne. Se você andar na carne, é impossível agradar a Deus. Para agradar a Deus, além de você ter fé, você vai ter que ter obra. Além disso tudo, você vai ter que andar no Espírito. Paulo deixa claro. E nós temos que entender qual é a nossa inclinação. E eu não estou falando de provação, de tentação. Estou falando de inclinação. Porque tentado, provado, todos nós somos. Jesus foi tentado em todas as áreas. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus foi tentado em áreas que você nunca foi nem nunca vai ser. Dá uma glória a Deus. Deixa eu repetir. Jesus foi tentado em áreas que nós nunca fomos e nem nunca iremos ser tentados. Deixa eu te dar um exemplo. Se nós tivéssemos o poder que Jesus tinha à disposição dele, você já imaginou quanto de besteira que a gente ia ter feito? Quando o diabo chega para ele e fala assim, aqui, transforma essas pedras em pães e come. Jesus podia transformar ou não? Podia. Podia. Agora imagina só, se eu e você tivéssemos esse poder de fazer esse tipo de coisas, tu já imaginou quanto besteira que a gente ia fazer? Irmãos, limitado do jeito que nós somos, imperfeito do jeito que nós somos, incapaz do jeito que nós somos, a gente já faz uma ruaça. Dá uma cutucada, teu irmão, fala assim, é verdade. Fica essa cara de santa aí não. Nós não somos tentados em áreas, mesmo porque é impossível de nós sermos tentados em qualquer uma dessas áreas, porque a gente sabe como é que é o negócio? Você vai ser tentado, certo? A perder os seus 40 bilhões de dólares. Tem alguém aqui que pode ser tentado nessa área? Vai te conversar depois do culto aí. Você nunca vai ser tentado, por quê? Você não tem. Você não tem. E Jesus foi tentado, irmãos, em áreas que nós nunca vamos poder ser tentados. Mas nem por isso ele pecou em nada. Então, preste atenção. Ser provado, ser tentado é uma coisa. Ter inclinação é outra. O diabo vai te tentar, ele vai querer te derrubar.
o tempo inteiro. Só que tem uma coisa. Paulo está dizendo aqui, olha, a inclinação da carne é uma coisa, a inclinação do espírito. E não é porque você está andando no espírito, cheio do espírito, que você não vai ser aprovado ou tentado. Vai sim. Só que a tua inclinação não vai ser abrir mão da tua postura, da tua posição, da tua comunhão com o Espírito Santo. A tua postura vai ser: não, eu não vou abrir mão do aleluia, da minha comunhão com Jesus, da minha comunhão com o Espírito Santo, por causa dessa porcaria. Não vou. Não vou. Não vou. Eu não quero saber o que a cultura diz, eu não quero saber o que o vizinho fala, eu não quero saber o que a família fala, eu não quero saber o que ninguém fala. Eu não vou abrir mão da minha primogenitura por causa de um prato de lentilha. Eu morro de fome, mas não perca a minha bênção. Cuidado qual é a tua inclinação. O que você diz sim toda hora? O que te atrai? Na hora de escolher, o que você escolhe? O que você escolhe? Na hora do vamos ver mesmo, na hora da, sabe? Porque enquanto está tudo tranquilo, né, irmão, é fácil. Mas na hora que o pau quebra mesmo, de quem você escolhe? Eu conheci um camarada que ele casou. E por mais que a esposa dele dizia que o amava, por mais que a esposa dele cantava canções de amor para ele, por mais que eles faziam, sabe, aquele negócio assim que, você visse as postagens dos negócios, oh, que coisa linda, que amor maravilhoso. Mas todo mundo sabia que na realidade, ele não era o número 1 na vida dela. O número 1 na vida dela era o pai dela. Ela nunca conseguiu fazer o que a Bíblia diz. Deixará. O que a Bíblia diz? Deixará pai e mãe. E unir-se-ão. E os dois serão. Cuidado, hein? Se você casou, dá um jeito. Porque você tem que amar o seu cônjuge mais do que os seus pais. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Não gostou, meu irmão? Fala com ele em 5, mandou escrever. E todo mundo sabia. Se tivesse os 3 no navio, e o navio começasse a afundar, certo? E só tivesse 2 boias, você já sabe quem é que ia ficar sem boia. Preste atenção. A Bíblia é clara quando diz assim: esse povo me honra de boca. Isso aqui, ó, sabe? Sabe cantar bonito, sabe falar bonito. Porque Deus, lelelelelé. Mas o seu coração está longe de mim. Porque na hora do vamos ver, a inclinação deles não é para o espírito, não é para mim. A inclinação deles é para a carne. São para os prazeres do mundo. São para todas aquelas coisas que eu abomino. Então Paulo diz, olha, para você andar no Espírito, você tem que entender qual é a tua inclinação. Seremos tentados, seremos provados, mas é diferente. É diferente.
Nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus nos conduzir, nos discipular, nos adestrar, nos orientar. Paulo começa a dizer o seguinte, que se você andar na carne, você está escolhendo morte. Porque a inclinação da carne é morte. Mas Paulo diz, se você escolher andar em espírito, você está escolhendo vida, porque a inclinação do espírito é vida abundante. É uma escolha de viver com o Espírito Santo, ao lado dele, todos os momentos, dando ele plena liberdade para fazer contigo o que ele quiser. Aí, a gente pergunta, crente, você quer uma vida abundante? Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus? Eu quero. Então tá bom. Então Deus diz, certo? Que você não pode ficar rico, nem nunca vai ficar rico. Muito pelo contrário. Ele quer você pobre. Você continua querendo ficar com o Espírito Santo? Na hora do vamos ver, quem que você escolhe? O que que você quer? O rico foi falar com Jesus. E se você olhar o texto, rapaz, Jesus pegou leve com ele. Porque Jesus só falou de 6 mandamentos. Jesus não falou de 10. E os 10 mandamentos são divididos em 2. 6 tem a ver com o nosso relacionamento com o próximo. E 4 tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Se você olhar, Jesus nem perguntou para ele dos mandamentos que tem a ver com ele e Deus. Jesus perguntou para ele só a respeito do que tinha a ver dele com o próximo. Senhor, o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus, para ser salvo? Pá. Isso fosse fácil. Você sabe os mandamentos? Claro que sei, cumpro eles desde a minha mocidade. Então maravilha. Você conhece? Né? Não adulterar, não roubar, não fazer patrimônio. Sim. Então, meu filho, se você já faz isso desde a sua infância, ficou fácil. Sabe o que você faz? Vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. E você vai ficar rico no céu. O que ele escolheu? Meu irmão, a Bíblia diz que ele, eu acho que foi o único camarada que saiu da presença de Jesus chateado, triste. É o único que saiu e não gostou da resposta. Por quê? Aí a Bíblia diz assim, porque ele era muito rico. E estava se enganando. Porque se na verdade ele estivesse cumprindo os mandamentos que Jesus falou, ele não teria dificuldade de fazer isso. Porque os mandamentos que Jesus falou só tinha a ver com o relacionamento dele com, sabe, o próximo. Ficava fácil para ele fazer isso. Agora você já imaginou se Jesus falasse então dos mandamentos que tinha a ver dele com Deus? O negócio ia ficar mais complicado ainda. Ou como que a gente diz, rapaz, você não está conseguindo se relacionar com as pessoas aqui embaixo? Você está querendo se relacionar com Deus? João escreveu e disse assim, olha, se você diz que ama a Deus, a qual você não viu, e odeia o seu irmão, quem você viu, você é mentiroso. Como você pode amar a Deus que você nunca viu e odiar o seu irmão, quem você vê? É Bíblia, já leu na Bíblia? Esse era o versículo que a minha irmã mais, né? De vez em quando a gente era crente, né? Crescendo na igreja, aí a gente usava a espada, mas era para cortar a cabeça um do outro, né? Aí a gente sempre tinha né? Para brigar, a gente sempre tinha um versículo para brigar um com o outro. Aí eu atormentava a vida dela. Aí ela, você, tá vendo? Depois você vai para a igreja e fala que ama Deus. Você ama Deus nada. Entendeu? Você fica me atribulando na vida. Coisa de criança. Mas é verdade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não tem dificuldade de amar o seu irmão. Chega mais perto aqui, ó. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não tem dificuldade de amar o seu irmão.
Uma pessoa cheia do Espírito Santo não tem dificuldade de amar o seu irmão. Você está tendo dificuldade de amar o teu marido, a tua mulher. Você tem dificuldade de amar o teu filho, a tua filha. Você tem dificuldade de se relacionar com os teus familiares. E você está dizendo que está cheio do Espírito Santo? Aonde? Ser cheio do Espírito Santo não é só falar em língua estranha, pular e profetizar, não, meu irmão. Ser cheio do Espírito Santo é ser uma pessoa fácil de lidar. Gente vazia do Espírito Santo que anda na carne é treva para você lidar com elas. Irmão, tem gente que você não quer mexer com ela nem com um pau de 20 metros. Tem gente que é igual jararaca, meu irmão. Você fala, rapaz, tem que mexer com fulano. Hã? Ô querido, vai lá falar com fulano. Ah, não, fulano não. Não, pastor, o senhor vai lá. Eu vou não. Hã? O senhor vai lá porque aí o senhor é diferente. Entendeu? Fica com vontade de morder e fazer graça, mas segura a onda porque é o senhor. Mas se eu for, misericórdia. Que lá é igual pitbull, pastor. Olha para o seu vizinho e fala assim, olha, Deus ainda continua transformando. Deus ainda continua transformando. E uma pessoa que anda no Espírito está sendo transformada todos os dias. Você sabe qual é o maior problema de fazer esses 21 dias de jejum e oração? Quer que eu fale para vocês? É o tanto que o Espírito Santo de Deus fala o quanto que está errado na sua vida. Rapaz, é complicado. 21 dias de jejum e oração, você vai orar, o Espírito começa a mostrar, filho, tá, o negócio está complicado para o seu lado, viu? Né? Tá vendo isso aqui, mais aquilo ali? Porque você começa a se abrir para Ele e deixar Ele fazer o que Ele quer na sua vida. E aí tem um bocado de coisa que Ele quer que você faça que você não quer fazer. Tem um bocado de postura que você precisa tomar e você não quer. Mas a hora que você começa a se expor mais a Ele, buscar mais a Ele, aí Ele fala, você quer andar comigo? Quer? Tem certeza? Então aqui, ó, perdoa fulano Beltrano lá, viu? Não, peraí, pastor, não, peraí, seu espírito aqui, não, peraí, é o seguinte aqui, ó. O que tem a ver eu andar com o senhor? Esquece eles, não tem nada. Vamos aqui, é só nós aqui, ó. Aí ele fala assim, só nós, uma vírgula. Porque eu amo você, mas eu também amo ele. Eu amo você, mas também amo ela. Então o negócio é o seguinte, se quer andar comigo, você tem que amar quem eu amo. E odiar quem eu odeio. Que é isso, pastor? O Espírito Santo odeia. Odeia? Odeia olhos altivos, língua que fala mentira, mãos que derramam sangue. Ele odeia tudo isso. Então você tem que amar o que ele ama e odiar o que ele odeia. Você quer andar comigo? Então você tem que ser dizimista fiel. Dá um glória. Você quer andar comigo? Você vai ter que aprender a administrar as suas finanças de maneira correta. Que você diz que me ama e não tem dificuldade de gastar uma fortuna com palhaçada. Mas na hora que chega a minha obra, você fecha o coração. Se dependesse de você, não tinha luz na igreja, não tinha hit na igreja. Se dependesse de você, os missionários estavam passando fome. Se dependesse de você, a minha obra não era feita. E você fala que me ama, quer andar comigo, então você tem que ser fiel. É escolha sua. É escolha sua. Ele não coloca revólver na cabeça de ninguém, é escolha sua. Você quer andar na carne ou quer andar no Espírito? É escolha sua. Perdoar, ser fiel. Em todas as áreas. Diga para o seu irmão, nós precisamos andar no Espírito em 2023. Dos versículos 8 ao versículo 11. Paulo começa a dizer para eles o seguinte:
Ele acabou de dizer, olha, se você andar na carne, você não agrada a Deus. Para você agradar a Deus, você tem que andar no Espírito. E depois ele diz assim, olha, vós, porém, não estáis na carne, dá um glória, mas no Espírito. Aí tem uma vírgula, né? Aí tem uma palavrinha aqui que é um problema. Esse, se. Fala, se. Ô, glória, né? Todo mundo guarda assim, né? Até a vírgula aqui tá uma bênção, tá? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Ô, glória! Peraí, irmão, vírgula. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Diga para o seu irmão, você precisa ser templo do Espírito Santo. Nós precisamos ser templo do Espírito Santo. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ela quer saber qual é o lugar para adorar. Jesus, já vi que o Senhor é profeta, o Senhor já revelou minha vida torta toda e o Senhor já me ofereceu, sabe, coisas extraordinárias, mas eu tenho uma incógnita, eu tenho uma questão. Então, se eu quiser ter comunhão com Deus, aonde que eu adoro? Os samaritanos dizem que é nesse monte aqui, os judeus dizem que é lá no templo, lá, e eu não sei onde que é, e como é que faz esse negócio? Jesus vira para ela e fala assim, olha, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que o adoram desta forma. Jesus começa a explicar para ela que o templo não é o templo de Jerusalém, mas que o templo somos nós. Eu e você somos o templo. Deus não habita em templo feito por mãos de homens, mas Ele habita em um coração quebrantado e contrito. Ele habita numa vida que está inclinada à obediência a Ele. Ele habita junto, dentro, com uma pessoa, sabe, que se dispôs, que convidou Ele, disse, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. E não é só para passar final de semana não, Senhor. Eu não quero o Senhor só de 15 em 15 dias, não. Eu quero o Senhor todo dia, o dia inteiro. Eu não quero uma religião só para mim ir lá bater o cartãozinho, não. Eu quero um relacionamento real com o Deus dos céus. Que por mais que a igreja seja uma boa igreja, não tem como estar contigo 24 horas por dia. Por mais que o pastor seja gente boa, ele não é, sabe, como é que fala? Não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então você tem que crescer, amadurecer e aprender que você precisa do Espírito Santo. Porque vai ter momentos que você vai estar sem recursos nenhum, humanos, nem nada. E você vai ter que aprender a depender dele em todos os momentos. Mesmo porque ele é melhor que a igreja, ele é melhor que o pastor, ele é melhor que os seus melhores amigos, ele é melhor do que tudo e todos. Os conselhos dele são extraordinários. Ele nunca deu um direcionamento para alguém que a pessoa quebrou a cara. Nunca! Se você quer em 2023 não quebrar a cara, anda com ele, seja templo dele e só faça o que ele te manda. Vai dar tudo certo. Não se espante com os caminhos que ele escolhe, diga amém.
Porque ele escolhe caminhos que para nós parecem loucura. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser bom, mas o seu fim não é o melhor. São caminhos de morte, não de vida. E os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Ele pega um jovem chamado José, faz promessa para ele e fala: eu vou te colocar lá no trono. Você vai ser governador. Aí se é para nós, fala: ô glória, maravilha. Vou começar sendo vereador aqui da cidade, né? Aí depois eu passo a ser prefeito. Aleluia, né? E aí depois, quem sabe, né? Uma coisa assim, tal, devagarzinho eu vou só crescendo e vou só aumentando a amizade e até eu chegar lá no topo. Eita maravilha, Deus vai me colocar lá em cima. Aí o Espírito Santo de Deus diz para ele: vou te colocar lá em cima. Então vamos começar. Glória. Primeira coisa, teus irmãos vão querer te matar, então vamos para a cova. Primeiro passo. E cada dia parecia que ele era mais longe das promessas de Deus. Cada dia parecia que Deus tinha esquecido dele, que ele estava abandonado. Aos olhos dele, talvez. Aos olhos do ser humano. Mas aos olhos de Deus, cada dia ele estava mais próximo de receber o cumprimento da promessa. Até a hora que Deus disse: agora é a hora, chegou o momento. Teve um momento que ele quis ajudar, né? Deus usou ele, deu uma revelação. Aí ele virou para o cara e falou: ó, o negócio é o seguinte, olha, já te dei a revelação aí, é de Deus, viu? Então Deus vai te tirar daqui, tu vai ficar perto do homem. Aqui, ó, cara, eu quebrei o seu galho, agora tu quebra o meu, viu? Quando tu chega lá, tu fala com o cara lá, entendeu? Diz para ele que eu sou gente boa, entendeu? Que não tem nada a ver, que é um equívoco e tal, entendeu? Quebra meu galho lá, entendeu? Put in a good word, help me out, né? Dá um jeito lá, falou? Não, claro, rapaz, com certeza, você me deu essa palavra abençoada, é verdade? Não, deixa comigo. É igual político, né? Promete até dizer chega na hora da campanha. Mas a Bíblia diz que a hora que o cara chegou lá, o que aconteceu? Será que foi o cara que esqueceu ou Deus que fez o cara esquecer? Entenda os caminhos do Senhor. Não fica brabo com os outros, não. Dependa única e exclusivamente de Deus. Se Deus quiser usar alguém para te abençoar, Ele vai usar. Mas se Ele não quiser, Ele não vai usar. E não adianta ficar brabo com as pessoas, não. Foi Deus que fez ele esquecer. Para mostrar para José, dizer para ele: cara, você está quase lá, mas tem uma coisa que você tem que aprender ainda. Para de querer depender dos outros. Sou eu que vou te tirar daqui, meu irmão. E passou mais um tempo lá, até a hora que Deus foi e tirou ele de lá. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Por mais que os caminhos dele sejam diferentes dos teus, por mais que ele te leve por situações que você não gostaria de passar, mas entenda que cada uma dessas situações é ele te preparando para te usar lá na frente. São experiências que você vai precisar de ter. São coisas que você precisa de aprender. Diga amém. Seja templo do Espírito Santo. Deixa ele habitar em você. Aonde o Espírito Santo habita, não tem lugar para raiva, para o ódio, para o rancor, para a falta de perdão, para a lascívia, para o adultério, para a promiscuidade, para a mentira, para a fofoca, para o disse-me-disse, aleluia. Você tem que fazer uma escolha. Você vai ter que mudar de vida. Sai da carne, crente. E deixa o Espírito Santo de Deus te dirigir. Dos versículos 14 ao 16. Estou pulando muita coisa que meu tempo está acabando. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são... Estes são o quê? Quem é filho de Deus?
Amém? Pergunta para o seu irmão assim, você é filho de Deus ou não é? Fácil desse jeito. Fácil desse jeito. Quem é filho de Deus? Quem é guiado pelo Espírito Santo. E quem não quer ser guiado pelo Espírito Santo, não obedece ao Espírito Santo, não quer andar com ele, continua sendo filho de Deus? Está vendo como é que é fácil? Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é que com Ele padecemos. Se é que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Preste atenção. Em casa, leia o capítulo 8 com calma. E convide ele, que escreveu, para estar com você e esclarecer ainda mais para você este texto. Não é todo mundo que é filho de Deus coisa nenhuma. Não é todo mundo é filho de Deus, uma vírgula. Não é não. Jesus uma vez olhou para os camaradas e falou assim, vocês têm por pai o diabo. Jesus falou para uma turma lá, ué. Então, se Jesus que falou que tem camarada que é filho do diabo, então não é todo mundo que é filho de Deus. Amém? E a outra coisa, nós lemos aqui que só é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito Santo. Então, se você não tem comunhão com Ele, se Ele não te guia, você não é filho de Deus. Então que 2023 você possa realmente entender o que é vida abundante. E a partir de hoje, você comece a desejar ardentemente uma comunhão mais íntima com o Espírito Santo. Que nos dias que faltam ainda para nós terminarmos essa campanha de jejum e oração, que seja o seu foco, o seu alvo. Diz Espírito Santo, eu preciso andar com o Senhor. Eu preciso andar em espírito. Eu não posso andar na carne. Eu não quero nenhuma condenação sobre a minha vida. E eu não quero andar em escravidão ou em temor ou medo. Porque é outra coisa que eu descubro, que quando você anda cheio do Espírito Santo, você não tem medo de nada. Dá um glória a Deus, irmão. Você não tem medo, irmão. Você não tem medo. Eu podia dar um monte de testemunho aqui, mas eu fico meio assim de dar uns testemunhos pessoal, porque às vezes... Né? Pessoas vão fazer, pastor está lá. Mas eu já experimentei isso várias vezes na minha vida. O medo vai embora. O que você acha? Se você estivesse numa igreja, acabou uma vigília, eu não lembro que hora que era, 1h da manhã, 2h da manhã, sei lá. Daqui a pouco até 4 bandidos, rouba tudo, te sequestra, sai dando tiro contigo. Você acha que você ia ter medo ou não? Isso aconteceu comigo, irmão. Eu não estou aqui para mentir para você.
Mas eu fiquei o tempo inteiro, do jeito que eu estou aqui, com você falando aqui, ó. Conversando com um bandido do meu lado aqui com 38. Primeira coisa que ele falou comigo, assim, abre a janela aí, meu irmão. Aí eu abri a janela, ele botou 38 para fora e falou assim, ó. Aí, pastor, o negócio é o seguinte, não tô querendo matar ninguém não, mas aqui, ó, tô brincando não. Pau, deu um tiro assim, ó. Eu dirigindo, olhei para a cara dele e falei assim, não, meu irmão, fica tranquilo, beleza. Te levo onde você quiser, onde você quer ir. Você vai dirigindo que eu vou te falar. Beleza. Aí o Espírito de Deus, irmãos, por isso que às vezes a gente tem que passar por certas experiências, para você começar a entender quando você lê a Bíblia. Quando você começa, sabe, eu comecei a pegar um pouquinho, irmão, muito pouquinho. Quando Pedro, certo, e João apanharam, levaram chicotadas, falaram, não fala mais nesse nome. E eles saíram alegres, porque foram, sabe, assim, rapaz, eu apanhei por causa de Jesus, cara, que coisa legal. Falei assim, não fala mais no nome dele, que senão a gente vai te matar. E eles continuaram falando, a Bíblia diz, destemidamente. Destemidos, falando de Jesus, sabendo que podia morrer, mas não tinha medo. E o Espírito de Deus me deu uma graça naquele momento. Falou para mim assim, ó, faz uma pergunta para ele aí, ó. 3 bandidos atrás de mim, um do meu lado com um revólver. Eu falei assim, pode fazer uma pergunta, meu irmão? Qual é, pastor? Falei aqui, o que vale mais? Essas coisas que você roubou aí, a tua alma. Isso aqui vale mais, pastor? Falei, vale nada, rapaz. Isso aí você vai gastar, você vai ter que roubar de novo. Você não vai ter mais nada. Eu falei, comecei a pregar para ele, falei, nada, rapaz. A sua alma vale mais do que o mundo inteiro, diz a Bíblia. Você sabia que a sua alma vale mais do que todo o ouro do mundo? Ele regalou os olhão assim para mim. Qual é, pastor? Eu falei, rapaz, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Deus te ama. E comecei a pregar para ele. Ele baixou o revólver, irmão. E começou a me ouvir. Aí o vagabundo atrás lá começou a ver que Deus estava operando. Capeta usou ele, deu uma cutucada no cara. Aí vagabundo, se liga aí, meu irmão. Aí levantou o revólver. Tô ligado, meu irmão, tô ligado. Aí, pastor, o negócio é o seguinte, vai lá. Aí quando chegou lá no pé do morro, eu pensei assim, rapaz, agora vai ficar esquisito aqui. Parei, pastor. Saiu os 3 de atrás, ele saiu do lado. Aí, pastor, valeu. Aí eu apertei a mão dele, eu segurei na mão dele e falei assim, aí, cara, muda de vida, meu irmão, procura uma igreja, tá? Se entrega para Jesus. Tá bom, pastor, vai embora. Irmão, em nenhum momento eu senti medo, mas eu entendi que foi algo sobrenatural da parte de Deus que veio sobre a minha vida, porque nenhum ser humano numa situação dessa, não, meu irmão, a perna treme. Depois eu cheguei em casa, cheguei na igreja, resolvi tudo, peguei minha esposa, meus filhos, estava todo mundo morrendo de chorar, e meu Deus do céu, não sei o que lá, que o cara quando saiu falou assim, ó, aí, agora é a hora aí para ver se teu Deus é bom mesmo, para ver se o pastor volta vivo. Aí peguei minha família, levei para casa, tudo tranquilo, beleza e tal, aí chegamos em casa, né, tudo na paz, aí botei minhas crianças para dormir e tal, aí agora eu respirei fundo, irmão, aí a perna assim, eu falei, Jesus amado, sabe, parece que aí naquela hora, assim, sabe, o Espírito de Deus deixou eu sentir a realidade do que eu tinha vivido, mas parece que naquele momento, Ele tomou conta de uma maneira tão extraordinária, que foi algo sobrenatural que veio sobre mim, e na hora que eu estava em casa, em segurança, Ele falou assim, agora você vai sentir aqui, bacana, e aí, cadê que eu dormia? Todo barulho que eu escutava, o cachorro latia para a câmera. Eu tinha câmera de segurança em casa, eu ia lá ver a câmera. Foi Jesus. Existe algo sobrenatural quando você anda com Ele. E se você passar por qualquer situação, Ele está contigo. Pastor Jeová sabe disso, que ele já esteve fazendo missão em vários lugares do mundo. Já esteve com a gente em Cuba, eu já estive pregando, irmãos, em igreja comunista, com o chefe do departamento comunista, sentado assim, olhando para a minha cara.
Se eu falasse qualquer coisa errada, eu ia preso dali, da igreja. E nem por isso senti medo nenhum. Paulo está dizendo, olha, você que é filho de Deus, que anda em espírito, foi adotado, o Espírito Santo habita em você. Ele não te chamou para a escravidão. E você não precisa andar em temor, ficar com medo. É claro que nós somos seres humanos ainda, irmão. É claro que existem situações, sabe, que a gente dá aquela balançada, mas a hora que você vai para o joelho e você começa a clamar a Ele, Ele vem sobre você e uma paz extraordinária vem sobre a sua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Quando eu começo a falar dele, não dá vontade de parar. Em casa, leia novamente. Mas os versículos 17 e 18 são extraordinários. Porque ele diz que nós não somos só filhos, mas nós somos herdeiros de Deus. E co-herdeiros de Cristo. Irmãos, preste atenção. Jesus é o Filho único de Deus, o Pai. O que você acha que é a herança de Jesus? Pensa no cara mais rico do mundo, que só tem um filho. A herança desse cara. A Bíblia diz que como filhos de Deus, adotados pelo Espírito Santo, adotados por causa do sacrifício do Calvário, agora como filhos nós somos co-herdeiros. Ou seja, existe uma herança espiritual para você. Mas enquanto ela não chega, nós vamos ter que passar por algumas tribulações e dificuldades aqui embaixo. E ele diz, olha, se a gente sofrer com Cristo, nós também vamos reinar com Cristo. Mas aí Paulo diz assim, mas irmãos, fique tranquilo, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ou seja, qualquer coisa que passar na sua vida, qualquer problema, dificuldade que vier sobre você, não leve em conta, porque não tem nem como comparar com as riquezas que te aguardam nas mansões celestiais. Por isso que andar em espírito é muitas vezes dizer não para muita coisa aqui embaixo. E às vezes parece que você está perdendo. Parece que você fala, poxa Senhor, mas por que todo mundo pode e eu não posso? Poxa Senhor, por que não posso isso, por que aquilo ali? E às vezes você é perseguido por causa de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Entenda que uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus incomoda. E aonde você chegar, o inferno fica incomodado. E aí você acaba sendo perseguido por causa da presença dele na sua vida. Mas enquanto eles te perseguem, você é gentil. Enquanto eles te odeiam, você ora por eles. Enquanto eles fazem a sua vida difícil, você compra um cafezinho do McDonald's e dá para eles. Porque você é cheio do Espírito Santo, você começa a entender que você não paga mal com mal, mas você paga o mal com bem. Pessoa cheia do Espírito Santo entende que eu não vou deixar a ira, o ódio, o rancor entrar no meu coração e me privar da graça de Deus e da presença do Espírito Santo. Prefiro que me persigam por causa dele e tê-lo perto de mim, do que não ser perseguido e estar distante dele. Eu abro mão de qualquer relacionamento, de qualquer posição, de qualquer coisa, para tê-lo. E é o que Paulo diz, ele diz, olha, eu tenho tudo como esterco, abro mão de qualquer coisa, para conhecê-lo e ser achado nele. Eu quero mais dele na minha vida.
Usa esses dias para você jejuar, orar. Peça a Ele para te esclarecer. E tudo que Ele falar com você, obedeça. 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 Se você quer ter um ano diferente, um ano mais junto com o Senhor, obedeça. E quando os caminhos forem esquisitos e as coisas complicadas, você vai para o joelho, e você jejua, e você ora, e você lê Bíblia, e Ele te dá graça, e Ele te fortalece. E muitas das vezes Ele não vai te dar explicação nenhuma. Diga amém. Deus não tem que dar explicação de nada para ninguém. Então não fica, Senhor, mas por quê, Senhor, por quê? Não, irmão. Se você tiver que saber por quê, Ele vai te falar. O importante é você obedecer. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Antes de eu orar com você, o louvor vai estar adorando. E eu gostaria que enquanto eles adorassem, você começasse a conversar com o Espírito Santo. Só você sabe o que Ele tem falado com você nessa noite. E Ele fica esperando uma posição sua, dentro do que Ele falou com você. Qual será a sua resposta para Ele nessa noite? Aproveite esse momento para você falar com Ele, enquanto o louvor adora. Neste lugar, Tu és real. Converse com o Espírito Santo, Ele está aqui. Me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida, sem jamais te conhecer, Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Enquanto o louvor está cantando, você que quer ser cheio do Espírito Santo em 2023, sai do seu lugar e vem aqui para frente. Venha se entregar no altar e dizer para Ele: Senhor, eu quero andar contigo em 2023. Eu quero ser cheio do Senhor em 2023. Eu quero agradar a Deus em 2023. Eu quero ser templo do Senhor em 2023. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Vem adorando, venha falando com Ele. Abre a sua boca, adore. Enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu
guiado pelo Espírito Santo, ser tempo do Espírito Santo. Jamais te conhecer, tu és minha fonte, aleluia, minha colheita, minha herança. Aleluia, aleluia. Abre a sua boca, diga aleluia. Rebassuri bicalabacharabaga. Oh, querido, amado, amigo, nós te honramos nesta casa, em nossas vidas. O Senhor tem a primazia. O que seria de nossas vidas se não fosse o Senhor? O que seria de nós se não fosse o Senhor? Nós estaríamos órfãos. Mas eu te louvo, porque nós não estamos órfãos. O Senhor veio para tomar conta da gente. O Senhor veio para estar do nosso lado. Perdoa, porque muitas vezes nós viramos a cara para o Senhor. Muitas vezes nós tampamos os ouvidos para não ouvir a Tua voz. Muitas vezes nós endurecemos o nosso coração para o Senhor. Mas nessa noite nós te pedimos perdão. E te pedimos, amado Espírito, vem sobre nós. Opera em nossas vidas, Senhor. Dá-nos, Senhor amado, ouvidos inclinados para ouvir a Tua voz. Um espírito inclinado a Te obedecer. Dá-nos fome da Tua presença, sede das Tuas palavras. Ah, querido Espírito, queremos ser templo do Senhor e queremos que o Senhor venha habitar em nós. Mas ajuda-nos a fazer uma faxina em nossas vidas, para que a nossa vida seja digna de ter a Tua presença. Diga para nós o que o Senhor não quer em nós, e nós vamos tirar. Diga para nós o que o Senhor quer em nós, nós vamos colocar. Aqui estão os Teus servos, ó Deus amado, no altar, se humilhando, sacrificando, dizendo: Espírito Santo, vem sobre nossas vidas. Nós queremos em 2023 vivermos uma vida plena, uma vida abundante, não de coisas materiais, mas de coisas espirituais, de plena comunhão com o Senhor. E se for da Tua vontade, do Teu desejo de nos abençoar com coisas materiais, nós te somos gratos.
mas a primazia para nós é a tua presença. Porque nós entendemos que esta vida é passageira, e se andarmos contigo teremos uma herança extraordinária nas mansões celestiais nos aguardando. Toma nossas vidas, opera todo o teu desejo em nós e através de nós. Nós te rogamos em nome de Jesus. Leva-nos agora em paz para o nosso lar. Dá-nos, Senhor amado, uma noite tranquila, de descanso, de refrigério, de renovo, para uma semana de vitória, onde estaremos buscando a tua face em jejum, em oração, nessa campanha, este desejo de estarmos completamente saturados e cheios da tua presença. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, e que o grande amor de Deus, o Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, seja sobre cada um de nós e sobre toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, de agora e para todo sempre. A igreja do Senhor diz amém. Dê a salva de palmas bem forte a Jesus. Dê um abraço apertado no seu irmão. Diga para ele: vamos nos encher do Espírito Santo. Deus abençoe. Até amanhã às 7:30 da noite. Diante do teu altar e sacrificar aquilo que